Olá, no programa Novos Caminhos de hoje vamos falar sobre o transporte aéreo de carga, que representa perto de 1% do total de cargas movimentadas no Brasil. Essa porcentagem pode parecer pequena, mas aponta que existe um enorme potencial de crescimento para esse setor. E para falar sobre esse potencial e sobre os planos do governo, nós vamos conversar agora com o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann. Secretário, tudo bem? Gostaria de começar a pedir para você explicar um pouquinho sobre esse setor, que tipo de produto que a gente faz aqui no Brasil que usa o transporte aéreo de carga. Olá, Ederson, obrigado, é um prazer estar aqui com você. De fato, o transporte de carga aérea no Brasil é um universo a ser explorado, né? Nós temos hoje um transporte de passageiros que processa cerca de 120 milhões de passageiros por ano, num ano típico, né? O ano de 2020, ele não é um ano típico, né? Porque temos a questão da pandemia, mas o Brasil processa, no ano típico, 120 milhões de passageiros. E o transporte de carga ainda tem muito que desenvolver, né? Nós estamos aí com cerca de 1 milhão de toneladas por ano entre carga doméstica e carga importada e carga exportada. Só que se a gente for transformar isso, existe uma unidade no setor que ela mistura passageiros e cargas, equivale passageiro e carga, né? 100 quilos de carga equivale a um passageiro. Se a gente fosse fazer essa conversão, o transporte aéreo de carga ele representaria cerca de 11 milhões de passageiros, ou seja, dos 120 milhões que nós processamos, apenas 11 milhões é equivalente à carga. Então, a gente tem um transporte de carga com apenas 10% do potencial que nós teríamos, considerando já o nosso número de passageiros que são transportados. Eu estou falando isso porque os aviões eles têm 2 andares, né? O passageiro geralmente não conhece o andar de baixo, o subsolo do avião, que são os porões. O passageiro geralmente conhece a cabine, né? E nós temos todo um andar de baixo do avião, que são os porões, e esses porões eles são muito importantes para o transporte de carga. Cabe muita carga nesse porão. Quando a gente fala em transporte aéreo de carga, as pessoas geralmente acham que estamos falando de aviões cargueiros, mas na verdade nós estamos falando também dos aviões de passageiros que trazem carga no porão, seja ele o transporte doméstico, seja o transporte internacional, né? Tanto é que o nosso maior aeroporto cargueiro hoje, ao contrário do que muitos pensam, né? O maior aeroporto cargueiro do Brasil não é o aeroporto de Viracopos, em São Paulo, é o aeroporto de Guarulhos, também em São Paulo. Por quê? Porque é lá em Guarulhos que chegam a maioria dos voos estrangeiros internacionais do Brasil, voos dos Estados Unidos, voos da Europa, os grandes aviões de passageiro que trazem carga. E os aviões cargueiros também, que vêm para o Brasil, esses têm um destino maior em Viracopos, né, que é um aeroporto tipicamente cargueiro, que é importante também, mas a gente tem uma movimentação de carga cerca de 3 vezes maior no aeroporto de Guarulhos do que no aeroporto de Viracopos. Por que eu falo isso? Eu falo isso para ressaltar a importância da carga aérea de porão, né, ou seja, aquela que vem na barriga dos nossos aviões, junto com os passageiros, porque cada vez mais a matriz logística do mundo ela demanda menos estoque e mais fluxo. Então, ao invés de termos um único voo transportando 80, 90, 100 toneladas de uma só vez no avião cargueiro puro, é mais importante para a indústria e mais importante para os setores produtivos terem 10 aviões, cada um transportando 10 toneladas de carga, e aí a gente consegue dar mais capilaridade, dar mais fluxo e menos estoque. Afinal de contas, estoque é uma coisa cara, difícil de manter, demanda segurança, demanda combate a incêndio, demanda uma série de iniciativas e custa caro. Então, a indústria, né, o supply chain mundial, ele demanda cada vez mais fluxo e menos estoque. E daí a importância do porão dos aviões de passageiro para o transporte de carga. E quais são os principais produtos que são transportados por avião? Tanto a importação quanto a exportação, secretário. O transporte aéreo de carga ele é um transporte altamente seletivo, né? Nós estamos falando obrigatoriamente de produtos de alto valor agregado, né? Preferencialmente de baixa volumetria, porque os aviões são ambientes restritos em volume, né? E que podem ser mais carregados em peso. Então, basicamente, na nossa matriz de transporte aéreo de carga, nós temos vindo para o Brasil, vindo de fora para o Brasil,
o nosso fluxo de importação. Nós temos equipamentos eletrônicos, equipamentos mecânicos, automobilísticos, peças de tratores, peças de colheitadeiras, implementos agrícolas, né? E muito focado na parte de equipamentos eletrônicos, celulares, chips, notebooks, tablets, então tudo isso e seus componentes, obviamente, né? Todos os seus componentes. Tudo isso vem do exterior para o Brasil. E o que vai do Brasil para fora, né? O mesmo avião que vem, ele também volta e aí ele leva basicamente produtos perecíveis, geralmente frutas, flores e produtos perecíveis. Temos também algumas operações relacionadas com a parte de produção de ovos, né? Que precisam chegar no destino, como por exemplo a China. Se forem de navios, os ovos não conseguem chegar a tempo de serem consumidos na China. Então temos produções de ovos que seguem de avião, produções de frutas, especialmente a manga ali do Vale do São Francisco, né? E a manga, melancia, e melão e mamão, né? Uvas de mesa também. Isso tudo segue como carga, algumas refrigeradas, outras não refrigeradas, e isso tudo tem destino geralmente à Europa, a Estados Unidos, América do Norte e também ao mercado asiático. Esses produtos são de alto valor agregado nesses mercados, porque são produtos tropicais e são produtos perecíveis, que precisam ser entregues na mesa do consumidor, lá nesses seus destinos, de maneira muito rápida. Caso contrário, eles vão perecer rapidamente. E o nível de exigência do consumidor europeu, norte-americano, asiático, ele é muito alto. Então, a nossa manga chega na Alemanha, chega na Suíça, chega em toda a Europa, indo nos porões dos nossos aviões. E a gente não transporta produto com maior valor agregado, você estava falando agora há pouco de componentes eletrônicos, esse tipo de produto a gente não exporta, não vende para o exterior. A gente preferencialmente vende frutas, ovos, esses produtos alimentícios, vamos dizer assim, é isso? Exatamente. Isso está estritamente relacionado com a matriz econômica, a matriz produtiva do Brasil, né? O Brasil, a rigor, ele é um importador de produtos tecnológicos, né, desses mercados principais como Ásia, Europa e América do Norte, e ele é um exportador de commodities, né? Então, assim, algumas commodities, a maioria das commodities, elas não vão de avião, porque não faz sentido transportar minério de ferro em avião, não faz sentido transportar soja, transportar gado, transportar café em avião, até que alguns cafés especiais, eles até vão de avião também. Mas, assim, produtos de grande volume, né, de commodities tradicionais que o Brasil exporta, não seguem de avião. Então, na verdade, o que segue são os de maior valor agregado e aí, notadamente, a parte de perecíveis, focadas em frutas, flores, alguma coisa na parte da pesca, né, da agricultura, peixes, alguma coisa nesse sentido. Mas de fato um transporte seleto, né? Exatamente pelos custos inerentes, né? Um avião para voar do Brasil para a Europa, ele tem um custo muito mais alto do que um navio, por exemplo. Não tenha dúvida disso, né? Assim, nós queimamos querosene de aviação, é um combustível refinado, um combustível fino, um combustível caro, né? Em longas distâncias. Então, de fato, não faz sentido transportarmos essas commodities de mais baixo valor agregado e mais volume e mais peso em avião. Esses produtos não perecíveis, eles vão geralmente, né, soja, arroz, milho, minério de ferro e por aí vai, eles vão de navio. E os produtos perecíveis, esses sim, obrigatoriamente, eles precisam ir pelo transporte aéreo. Bom, secretário, a gente tem aqui um gráfico que mostra o aumento da exportação de frutas para diversos países. Esse gráfico que você está vendo aí, e ele mostra que a gente exporta muito mais para a Europa, são frutas, né? Os principais destinos dessa fruta é a Europa, principalmente, e muito menos os Estados Unidos ou América do Sul. Queria que você comentasse esse quadro e a evolução do transporte de frutas brasileiras para o exterior. Muito bem. Essa rota Nordeste-Europa, ela é uma rota muito promissora para o transporte das frutas, realmente. Nós temos ali, todos os senhores conhecem, o Vale do São Francisco, né? Temos também ali uma região que pega Pernambuco, pega Rio Grande do Norte, uma parte do Ceará,
né? Um pouco mais abaixo também Bahia. Então existe uma produção de frutas naquela região que ela é altamente demandada, principalmente pelo mercado europeu, né? Um mercado de altíssimo requinte e exigência com relação à qualidade das frutas que consome. E normalmente essa exportação ela se dá por alguns aeroportos que nós temos na região Nordeste, notadamente os aeroportos de Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e o aeroporto de Petrolina. Petrolina fica bem ali no meio do Vale do São Francisco, né, naquela região de terras irrigadas, e Petrolina é um polo gerador de frutas para a Europa. Nós temos operações cargueiras dedicadas que seguem para o hub de Luxemburgo, na Europa, e de Luxemburgo é distribuído para os demais mercados, como França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, né? Então, tudo isso parte do nosso Nordeste brasileiro. Um fato interessante é que agora, durante a pandemia, né, a crise que trouxe a pandemia para o setor de aviação, nós tivemos as linhas de passageiros, muitas delas, a maioria delas, canceladas, né, da Europa para o Brasil. E nós tivemos um problema logístico grave nessa região do Brasil, que é a região do Nordeste, produtora dessas frutas. Porque como nós não tínhamos os aviões que desciam da Europa trazendo passageiros, as operações, né, vindo de Lisboa, vindo de Madrid, vindo de Paris, de Amsterdã, nós não tínhamos mais esses aviões, nós ficamos sem o voo de volta, porque o voo de volta levava exatamente as frutas. Então, nós tivemos, em determinados casos, perdas gigantescas de produtos perecíveis na região Nordeste do Brasil, exatamente porque tínhamos pouquíssimos voos para a Europa que pudessem levar essas frutas. Aconteceu uma situação bastante interessante. Nós fizemos uma contratação grande de transporte para a China, contratamos 40 voos com aviões de grande porte, Boeing 777, que foram buscar equipamentos de proteção individual na China, as máscaras, né? 240 milhões de máscaras vieram da China. E nós fizemos exatamente uma rota via Amsterdã pela Europa, e muitos desses aviões nossos que subiam para a Europa vazios, porque, né, a carga estava na China e viria para o Brasil, via Europa, eles acabaram levando boa parte dessas frutas durante a pandemia. Então, nós conseguimos otimizar a malha aérea para que esse produto não fosse perdido no Nordeste brasileiro, e conseguimos subir com muitos Boeing 777 para Amsterdã e de lá distribuindo para a Europa as frutas produzidas, não só no Vale do São Francisco, mas em todo o Nordeste brasileiro. Secretária, além de cuidar da logística do transporte aéreo de carga, o governo está tentando investir, está melhorando. Esses terminais aos quais o senhor se referiu, eles estão bons, eles são operacionais, eles funcionam direitinho, é preciso haver investimento nesses terminais. Como é que está essa questão de melhorar esses terminais para melhorar, inclusive, as exportações? É verdade, o governo federal tem um robusto programa de concessões aeroportuárias. Nós já temos 22 aeroportos concedidos no Brasil, temos mais 22 em andamento, com leilão previsto agora para o mês de março, né? E ainda vamos fazer mais 17 até meados de 2022. Então, na verdade, é um programa robusto de investimento em infraestrutura. Só nesses 4 anos de governo, entre 2019 e 2022, serão investidos 8,6 bilhões de reais em infraestrutura aeroportuária, cerca de 65% desse total com capital privado, né, que vem por meio dessas concessões. Todos esses aeroportos que eu citei na região nordeste do Brasil, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza e Petrolina, todos eles já estão concedidos, já tem operadores privados, né, que fazem a sua gestão, operadores internacionais. O operador de Salvador é um operador francês, o operador de Recife Petrolina é um operador espanhol, né? O operador de Natal é uma operadora aqui da Argentina, sul-americana, e o operador de Fortaleza é um operador da Alemanha. Então, nós temos aí, de fato, uma infraestrutura bastante compatível com a demanda desses produtos e dessa exportação. Os terminais eles estão em condição, têm recebido grandes investimentos, como, por exemplo, o aeroporto de Fortaleza, que foi entregue agora às vésperas do início da pandemia, no mês de março, cerca de 700 milhões de reais investidos recentemente. Falando um pouco do sul do Brasil, estive essa semana em Porto Alegre, também um operador alemão está investindo lá 1,9 bilhão de reais
fazendo uma verdadeira revolução, inclusive um terminal de cargas de 50 milhões de reais já em construção, que vai ser entregue agora início do ano que vem. Então, de fato, nós estamos vendo uma verdadeira revolução em termos de infraestrutura aeroportuária no Brasil. O ano realmente trouxe desafios adicionais para nós, né? 2020 talvez seja o ano mais desafiador do setor de aviação civil, mas nós vimos conseguindo performar muito bem até 2019. E agora estamos com números também bastante encorajadores de retomada, né? O mercado brasileiro está retomando, já agora final do ano, vamos chegar a cerca de 70% a 80% do que foi o final do ano de 2019 e devemos retomar os patamares pré-pandemia, ali pelo mês de fevereiro, mês de março, nós já devemos ter aí os patamares, principalmente do mercado doméstico, retomados ao patamar pré-pandemia. Então, assim, temos uma infraestrutura de qualidade que já recebeu e continua recebendo investimentos privados, né? Então, tem todo um trabalho sendo desenvolvido para potencializar, para tornar realidade esse potencial. Veja, novamente, os números que eu falei no início. Se formos comparar passageiro e carga, formos juntar numa única métrica esses dois indicadores, a carga hoje representa apenas 10% do que é o mercado de passageiros do Brasil. Então, vejam aí o tamanho do espaço que nós temos para crescer. É claro que isso depende do crescimento do país, da matriz produtiva brasileira, né? Mas eu acho que os aeroportos nossos já estão em condição e terão nos próximos anos ainda mais condição de processar toda essa carga, seja ela para exportação, seja para importação, ou seja a própria carga doméstica. É importante falar que agora, no período da pandemia, o comércio eletrônico aumentou substancialmente. E o comércio eletrônico é um dos principais clientes da aviação civil, do transporte de carga aérea. Então, a gente tem aí um impulso muito grande na carga doméstica brasileira, que são as compras online. Então, temos vinhos que são entregues ali, tem uma rota muito interessante de vinhos que parte do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, distribuído para todo o país. Nós temos hoje já uma base de comércio eletrônico grande no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, também no aeroporto de Guarulhos. Produtos médicos e hospitalares, nós temos também uma rota muito forte no aeroporto de Guarulhos, equipamentos eletrônicos em Manaus. Então, tudo isso compõe aí um mercado pujante, um crescimento enorme pela frente, que é o mercado de transporte aéreo de cargas. E a competitividade? Os nossos importadores e exportadores, eles encontram, para além da infraestrutura que o senhor disse que está bem colocada, eles encontram competitividade para concorrer com os concorrentes lá fora, com o pessoal de fora? Sobre esse aspecto, nós temos um ponto muito importante no Brasil. O Brasil ostenta um triste título de o combustível de aviação mais caro do mundo, ou um dos combustíveis de aviação mais caro do mundo. Combustível de aviação representa cerca de 40% do custo de um voo, seja ele de passageiro, seja ele de carga, né? E o nosso combustível, o querosene de aviação, no Brasil ele tem bom, por questões tributárias, por questões de cadeia logística, nós temos um dos combustíveis mais caros do mundo. Então, o governo federal identificou esse gargalo, deu início a uma série de medidas, de iniciativas, em parceria com governos estaduais, para que a gente perca este título, né, de um dos combustíveis mais caros do mundo na aviação. Então, medidas tributárias já estão sendo tomadas para que a gente ganhe competitividade, né? Medidas de facilitação de exportação. A gente tem um detalhe super importante no Brasil. O Brasil utiliza um combustível, dentro dos combustíveis de aviação, nós utilizamos o chamado Jet A1. Jet A1 é como se fosse vamos fazer uma comparação simples aqui, é como se fosse uma gasolina aditivada, né? Ela é um pouco mais cara, e ela é utilizada a rigor, para regiões muito frias, porque ela tem um ponto de congelamento mais baixo do que o Jet A, que seria a gasolina comum do avião, né? Então, mesmo assim, no Brasil, nós utilizamos o Jet A1, nós não temos produção de Jet A no Brasil e produzimos só a gasolina mais cara, só o querosene mais caro, né? Então, e não temos problemas com baixas temperaturas. O Brasil não tem rotas polares aqui, nós estamos longe dos polos. Somos um país tropical, podemos tranquilamente utilizar o Jet A, que é um pouco mais barato do que o Jet A1 e mais abundante para a importação desse produto, né? Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado que a gente se compara muito com o mercado norte-americano, já utiliza o Jet A, que é um pouco mais barato do que o Jet A1. Então, tudo isso está sendo trabalhado em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil, em parceria com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, para que a gente possa facilitar.
É importante destacar um movimento muito importante dos estados brasileiros. A grande maioria deles fez um trabalho muito bacana no ano passado de redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. As rotas domésticas no Brasil, o querosene de aviação utilizado para as rotas domésticas, eles pagam ICMS. As rotas internacionais não, as rotas internacionais são isentas, mas as domésticas são tributadas. O ICMS no Brasil, a alíquota base para o querosene de aviação é 25%. Então, percebam, nós temos um item de custo altamente relevante, né, para a competitividade do setor, e dentro desse item de custo nós temos o item tributário que representa 25% do custo desse item, né? Os estados fizeram um movimento muito grande. Hoje nós temos estados no Brasil que praticam 7%, estados que praticam até 3%, dependendo do programa de incentivo que existe, e isso, de fato, reduz o custo do combustível, reduz o custo da passagem, reduz o custo do frete da carga que vai no porão dos aviões, e com isso o Brasil ganha competitividade. Quer dizer, um dever de casa necessário que está sendo feito, várias iniciativas sendo tomadas no setor de combustível. Talvez o nosso principal gargalo hoje, a nossa principal desvantagem em termos de competitividade, seja o preço do combustível de aviação, que o Brasil ainda tem um dos combustíveis mais caros do mundo, mas em um futuro breve perderemos, se Deus quiser, este título. Bom, isso é o que a gente espera. Agora, entre os produtos do agronegócio que são exportados via aérea ou importados, que muita coisa é importada para o agronegócio via aérea, quais os que têm o maior destaque? A gente falou agora há pouco das frutas, mas as frutas não são a única coisa que se importa ou exporta via aérea, né? É verdade, o agronegócio ele é fundamental para o transporte de carga nos dois sentidos, tanto no sentido da importação quanto da exportação. Boa parte dos produtos que nós importamos, né, que vem principalmente de mercados europeus, norte-americanos e asiáticos, são os componentes dos implementos agrícolas, né, máquinas e equipamentos, e todos esses componentes, isso forma para nós uma matriz importante de importação. E, logicamente, o agronegócio cada vez mais tecnológico, toda a parte de tecnologia, né? De celulares, de tablets, de notebooks, sistemas, e toda essa questão da tecnologia cada vez mais inerente ao agronegócio, também se utiliza, se vale do transporte aéreo para ser importado. Na outra mão, no retorno desse voo, né? O voo vem dos mercados mais desenvolvidos, vem para o mercado em desenvolvimento, que é o Brasil. Na outra mão, ele carrega exatamente os perecíveis que nós falamos. E aí, no mercado de perecíveis, já comentei os destaques para as frutas, para a melancia, para o melão, para o mamão, né, para a uva de mesa. Já comentei também a questão dos ovos, né, da exportação da parte de ovos. Então, tudo isso forma uma matriz de perecíveis que é fundamental e que faz sentido ir de avião. Novamente, não dá para a gente falar de transporte de milho, soja, algodão e arroz e coisas dessa natureza, grãos em geral, não dá para falar de transporte aéreo. Esse transporte é tipicamente marítimo, ferroviário internamente, depois marítimo quando vai para fora. Mas dá para a gente perceber uma grande possibilidade a ser explorada no transporte aéreo, que são os produtos do agronegócio com valor agregado, né? Ou seja, eu não consigo exportar café de qualquer natureza, um café comum, em grande volume, não faz sentido exportar esse café de avião, faz sentido exportar de navio. Porém, cafés selecionados, gourmet, de altíssima qualidade, para públicos específicos, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, esse sim, logicamente em quantidade menor, volume menor, um peso menor, mas esse sim faz sentido fazer por avião. Então, eu acho que é uma mudança da matriz produtiva brasileira no sentido de agregar valor ao produto do agronegócio, né? Ao invés de trabalharmos para exportar o produto in natura, a commodity, como a gente tem hoje, né? O Brasil é um país exportador de commodity, a gente trabalhar também a manufatura dessa commodity e a exportação. Aí sim, o transporte aéreo ele entra forte nesse processo, que já é o produto com maior valor agregado, que faz sentido ir de avião, seja no porão dos aviões de passageiro, seja eventualmente até no avião cargueiro normal, como a gente conhece, o avião full cargueiro. Então, eu acho que tem um grande desenvolvimento aí a ser feito com relação
a agregação, né, de valor ao produto do agronegócio brasileiro, e eu acho que a indústria está caminhando nesse sentido. Eu acho que isso é uma tendência natural de amadurecimento do setor. E há algum incentivo que o governo pretenda apresentar para quem trabalha com agronegócio, para investir mais nesse tipo de transporte, para fazer coisas que possam ser transportadas mais rapidamente via aérea? O principal incentivo que o governo pode fazer e já está fazendo é exatamente a redução do custo do transporte. De que maneira nós fazemos isso? Pelo aumento da oferta de transporte. Quando nós aumentamos a oferta de transporte no Brasil, aumentamos a oferta de assentos para os passageiros, nós também estamos aumentando a oferta de disponibilidade de carga nos porões das nossas aeronaves. E com o aumento da oferta, imediatamente o preço reage por meio de sua redução. Então, nesse sentido, há todo um trabalho do governo federal para atrair novas empresas aéreas a voar no Brasil, sejam empresas estrangeiras, sejam empresas brasileiras. O Brasil hoje é um dos poucos países de pujança na aviação civil internacional que não tem qualquer restrição à entrada de capital estrangeiro, tanto nos nossos aeroportos quanto nas nossas companhias aéreas. Ou seja, qualquer investidor estrangeiro pode abrir uma companhia aérea no Brasil, pode participar do capital de uma companhia aérea no Brasil, transportando pessoas e cargas no nosso território. Então, há todo um trabalho do rural Brasil tem uma quantidade maior de empresas aéreas voando aqui, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional. E agora, no processo de retomada pós-coronavírus, o nosso grande trabalho é que o Brasil se consolide como o grande hub de entrada para a América do Sul. Como nós sabemos, muitas empresas estrangeiras vão reduzir suas frequências para a América do Sul, para o mundo inteiro, em decorrência da crise do coronavírus. O Brasil quer se configurar como sendo a grande porta de entrada para a América do Sul, ou seja, trazemos a aviação internacional para o Brasil e daqui distribuímos não só para o mercado doméstico, mas também para o mercado sul-americano. Com isso, nós teremos mais quantidade de voos, mais disponibilidade de assentos para os passageiros e de carga para o produtor do agronegócio e para o produtor industrial de maneira geral no Brasil. Ok, muito obrigado, então, secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann. Obrigado por sua participação aqui no programa Novos Caminhos e até uma próxima, quando a gente possa conversar um pouco mais sobre esse setor que é tão importante para a nossa economia. Obrigado, secretário. Obrigado, Ederson. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos totalmente à disposição para que a gente tenha um setor cada vez mais moderno, mais pujante, contribuindo para a economia e, logicamente, contribuindo também para o agronegócio. Ok. E obrigado a você pela companhia e até uma próxima aqui no AgroMais, o poder do agronegócio, o poder da agroinformação.